E já estamos aqui com a Catarina, a autora da página O Meu Útero e também deste livro Dores Menstruais Não São Normais. Livro fantástico, há que dizer, Catarina. Obrigada. E se calhar começava pela altura da tua infância, não é? Como é que tu eras da tua infância, assim, calma, não é bem tipo quando nasceste, estás a perceber? Psicanálise. Mas era mais ou menos na altura em que, pronto, tu tiveste a tua primeira menstruação e que depois te apercebeste que realmente... Por acaso foi na infância. Eu tinha 11 anos. 11 anos? Casa está aqui bem feito, visto. Portanto, Mas é engraçado profissionalismo. porque, só que é um pequeno à parte, muitas meninas menstruam, são crianças, mas já que é aquela coisa do és uma mulherzinha, agora já, Sim, não é? sim, E não é somos crianças, é E verdade. até aos 11 anos até foi bastante cedo, normalmente. cedo, sim. Eu pelo menos fui aos 13, não sei se fui mais tarde. Também somos um bocadinho crianças, não é? Mas, A mim ainda não me chegou. Mas tu também ainda és uma criança. mas podes ser uma criança, não é Exato. mesmo? Não precisas de experimentar menstruar. Eu tive sempre muitas dores, se é isso que te referes, e achava que era normal. Assim como muitas colegas minhas, nós íamos para a enfermaria numa base mensal. Não é algo incomum, infelizmente. Pronto, e desde então que me habituei à ideia de que era normal, porque a minha mãe também tinha dores, porque... Enfim, porque é o que se diz, não é? Tu à tua volta, ou seja, tu conversavas com as tuas amigas e as tuas amigas tinham exatamente os mesmos sintomas que tu, portanto... Sim, quer dizer, não todas, não é? Mas não era nada estranho, não era alguma coisa que eu fosse proativamente procurar ajuda ao médico. Só mais tarde, em adulta, e depois de fazer assim um bocadinho de reflexão, achar, ok, alguma coisa aqui não está bem. Mas desde o início, ou seja, tu apareceu-te a primeira menstruação e desde o início tu sentias sempre muitas dores Sim, e... desde a segunda, vá. Eu lembro-me quando tive a primeira menstruação, pensei, ai meu Deus, que bom, não tenho dores. Depois a vez a seguir tive. Lembras-te do dia? Normalmente. Lembro-me, era dia de Magusto. Fomos com a escola para um parque qualquer, brincar e comer castanhas. E eu estava mesmo, que fixe, foi bem o meu período, eu consigo fazer tudo e correr e brincar. E na altura ficaste contente, muito contente, Depois fiquei com um sorriso amarelo 2 a seguir que menstruei, que estava cheia de dores e manteve-se assim. E depois passou quanto tempo até tu descobrires realmente a doença? Até ter diagnóstico. Sim. 13 ou 14 anos. É imenso tempo. Neste interregno, eu também comecei a tomar a pílula para aliviar as dores, entre outras coisas, mas sobretudo para isto, e funcionou. Até que foi deixando de funcionar, passado para aí 2 ou 3 anos, eu comecei a sentir outra vez dores mesmo tomando a pílula. Mas em 13 anos, nunca ninguém, isto é, o médico, te pôs a hipótese de ser endometriose. Não, nunca. E mesmo a minha família, porque assim, durante muito tempo eu não dizia nada ao médico, mas mesmo a minha família dizia, pronto, olha, a Catarina é mais uma que tem azar. Lá está, de certeza que vocês conhecem alguém, ou colegas, ou primas que têm dores e por alguma razão normalizamos isso. E só quando eu comecei a perceber que existia uma doença chamada endometriose, porque uma prima minha tem essa doença, é que eu percebi que um dos sintomas pode ser as dores menstruais. Há vários, e não tem que necessariamente ter este sintoma, mas parece-me o mais flagrante, vá. Para quem está lá em casa, por exemplo, endometriose é algo hereditário? Os Tem uma sintomas... componente hereditária, ou seja, se tu tiveres endometriose, a probabilidade de uma filha tua ter é maior, ou uma irmã tua, e estavas-me a perguntar, desculpa, em que é que se caracteriza a doença? Sim, ou seja, como é que... Porque assim, lá está, como o teu título do livro diz, nós temos dores menstruais e achamos que é normal. E como é que nós podemos dar o next step de, se calhar, perceber que, ok, isto não é normal? Que outros sintomas é que tu também tiveste ou que também existem, mesmo que tu não tenhas Existem alguns sintomas principais, mas esta doença é muito matreira, como ela caracteriza-se por pedaços de tecido que não é suposto existirem em várias partes do corpo, normalmente na zona pélvica, pode acometer qualquer órgão, mas normalmente os sintomas mais frequentes são dor durante o sexo, sobretudo durante a penetração, mais profunda ou não, pode ser uma dor mais superficial. Transtornos intestinais, tipo diarreia ou muita prisão de ventre. Normalmente quem tem endometriose tem sempre um intestino que não trabalha muito bem e acaba por achar que pode ter alguma doença do intestino, quando não é o caso. Alterações urinárias também, por exemplo, sentir ardor ou vontade de urinar frequentemente, tipo infecção urinária, mas normalmente sem infecção. E dores na ovulação, dor na zona lombar. Pronto, estes são assim os sintomas mais gerais. Exato, mais gerais, mais evidentes, mas depois, sei lá. Mas tu sentes que tiveste de mudar alguma, ou seja, alguma forma de estar na vida por causa deste diagnóstico? Mudou a tua maneira de, não só de olhar para a vida, mas como de estar nela?
mudou bastante por dois motivos. Primeiro, eu achava que endometriose queria necessariamente dizer infertilidade. Isso foi uma coisa... Quando eu tive o diagnóstico, fiquei em pânico porque pensei, não vou ter filhos. O que não é verdade. Eu, pronto, entretanto, fui mãe. Já vamos falar sobre isso. E Mas, parabéns. obrigada. Mas é verdade que é uma doença muito associada à infertilidade, mas nem sempre quem tem endometriose é infértil. E essa antecipação de, ok, o meu futuro afinal não é nada daquilo que eu achava que ia ser, porque para mim ser mãe era uma coisa muito Tu importante. tinhas que idade na altura? Eu tinha 24 ou 25. Ok. Não pensava ser mãe tão cedo, mas sei lá, daí a 5 anos, daí a 10 anos. Sim, já tinhas Gostava- aquele. sim, claro, queria aquele ter e é esse um projeto. sonho e é um ótimo projeto. Pois, mas olha, quando dizem que. Não foi o que o médico me disse, mas foi o que eu li, tipo, olha, isso não vai acontecer, é um choque. Pois um bocado as coisas todas em causa. Por outro lado, eu fiquei também em choque por ninguém falar sobre esta doença. Como é que. Eu agora tenho 30 anos, agora fala-se mais, felizmente. Celebridades Também e muito pessoas por, do web têm vindo a olha, falar também mais muito sobre por conta do trabalho que fazes nas redes sociais e também porque, Não, obrigada. porque incentivas também de outra maneira pessoas com mais visibilidade a falarem também sobre isto, não é? Sim, e eu tento encurtar o espaço entre achamos que podemos ter alguma coisa e realmente descobrimos o que é que temos. Através do meu trabalho, ou seja, ajudar a identificar sinais de alarme, a chegar a médicos especialistas e pronto, na altura em que tive o diagnóstico, agora recuperando essa questão, fiquei mesmo, como é que ninguém fala sobre isto? Bora fazer alguma coisa, porque 1 em cada 10 é muita gente. E eu conheço muita gente que se queixa de sintomas que eu sei que são de endometriose. Obviamente não lhes vou dizer, olha, por favor, vai ao médico que tu tens endometriose. Mas se calhar desnormalizar as dores menstruais é um bom primeiro passo. Porquê que achas que demora tanto tempo este diagnóstico? Porquê que ao primeiro alarme não são também os próprios médicos a alertar para, olha, pode ser, vamos pesquisar, vamos tentar... E porque muitos médicos estão desatualizados e aprenderam desta forma na faculdade e não assim há tanto tempo. E acreditam que é uma doença rara ou às vezes não sabem muito sobre ela. Pensam simplesmente, 1 ok, em 10 não é de todo raro. pois portanto, não, mas há artigos científicos tipo dos anos 90 que dizem que a prevalência é tipo 2 mulheres em 10 ou até menos. Exato, desculpa, 2 em 100, 2%. E o facto de haver esta desatualização dos médicos é uma componente. Depois outra também é, existindo esta normalização, as próprias mulheres podem não sentir a proatividade em procurar ajuda. Se calhar nem sequer mencionam que têm muitas dores menstruais quando estão numa consulta de rotina. Claro. Porque acham que não é necessário, porque acham que faz parte. Às vezes só quando já estão num limite é que percebem que tem que haver alguma intervenção. E pronto, depois existe aqui uma estranha simbiose entre toda a gente a normalizar e ninguém a identificar que existe um problema. Depois também existem falhas nas técnicas de diagnóstico, há médicos que se querem cingir unicamente a ressonâncias magnéticas, etc., para ter um resultado, e se não aparecer endometriose, então a pessoa não tem endometriose, e não é assim. Às vezes a endometriose não se manifesta nos exames de imagem, pronto, e isto constrói um belo cocktail. Tu tens noção desde quando é que existe esta doença? Não, mas é interessante que perguntes isto porque sabe-se que, pelo menos desde o tempo dos egípcios, há relatos de dores menstruais que, Desde os assim, discípulos e horríveis. Sim, mega tipo, incapacitantes. sim, se era endometriose ou não sabe. Mas há académicos que dizem que sim, que já se pode dizer que isso era endometriose. Mas a doença foi descoberta, por assim dizer, em 1800 e troca ao passo. Que se percebeu, já se tinha percebido que havia mucosa onde não era suposto, mas só se percebeu que esta mucosa se comportava como, pronto, agora explicando assim muito rapidamente, a mucosa que reveste o interior do nosso útero, que sangra na menstruação e espessa na ovulação. Pronto, só se detectou que existe mucosa semelhante a esta noutras partes do corpo, em 1896, acho eu. Portanto, é bastante recente, apesar de que já havia, obviamente, indícios de que alguma coisa podia acontecer. Podia estar a acontecer com as E o que mulheres. é que normalmente tu aconselhas a quem, ou seja, a quem não é a quem é diagnosticada essa endometriose, o que é que tu aconselhas as pessoas, tipo, às dores serem se calhar um bocadinho menos intensas do que aquilo que são, ou se calhar que comportamentos é que essas pessoas têm de ter ao longo da vida, que coisas é que têm de fazer para melhorar a situação, digamos assim? Sim, há muitas coisas que podem ser feitas, como mudanças no estilo de vida, alimentação, pode ajudar ou pode não ajudar, mas a verdade é que a endometriose manifesta-se de uma forma tão diferente em todas as mulheres que convém mesmo
ter acompanhamento médico, porque, por exemplo, eu posso ter endometriose e não ter assim dores horríveis, mas tenho todos os dias um bocado de dores, ou por exemplo tenho uma semana antes de me vir o período e na semana a seguir, porque é quase todos os dias, e se calhar algumas alterações da alimentação ajudam. Há mulheres que têm, por exemplo, hemorragias que nunca param, portanto têm mesmo que fazer alguma medicação que pare essa hemorragia porque estão em risco de anemia. Há outras que não existe solução além da cirurgia, porque tudo o que seja pílulas ou medicação, alterações da alimentação não é suficiente, portanto acho que devemos sempre almejar a ter um estilo de vida o mais ativo e saudável possível, e isso pode ter um impacto positivo, e a alimentação também, sem dúvida, mas não há um conselho generalista que se possa dar, infelizmente. Não há uma cura, não é? Não há cura. Não há cura. A não ser que se faça uma cirurgia em que seja possível eliminar todos os vestígios de endometriose. Isto é possível, mas não é muito frequente. A endometriose tem tendência para voltar, ou seja, quem faz uma cirurgia muitas vezes 5 anos depois ou até menos, pode ter de fazer cirurgia outra vez. Ok. Catarina, queremos muito saber mais sobre esta doença e também a tua experiência, mas agora temos que ir até aos Globos de Ouro porque nós também estivemos lá. E estamos de volta aqui à conversa com a Catarina Maia. Olha, estiveste muito bem, Inês Abrantes. Gostei muito de te ver nos Globos. Pá, parabéns. Gostaste, estás que estava bonita. Pá, extraordinário. Tenho Parabéns. pena que não tivesses vindo comigo. E o facto do Ricardo também é fantástico, portanto, muitos parabéns. Catarina, e agora voltando aqui ao nosso tema, que é também este livro sobre a endometriose, quando é que tu começaste a pensar, ok, se calhar eu devo mesmo arriscar e escrever aqui um livro? Porque... Eu não pensei nisso. Eu fui desafiada pela editora, já me tinha ocorrido, mas pensei, pá, obviamente não vou eu escrever um livro sobre isto, eu não sou da área de ciências. Interessa-me pelo tema, mas... Mas olha, digo-te uma coisa, se me dissessem assim, vamos falar com a doutora Catarina Maia, e eu não soubesse quem é que tu eras, eu dizia, ok, é a doutora, porque imagina, tu falaste com tanta... conheces tão bem esta doença, que parece realmente uma doutora. Isto Mas é não um elogio, sou. atenção. Às vezes até, eu falo por mim porque eu tenho 3 doenças autoimunes e às vezes até dá vontade, entre aspas, que os médicos tenham as mesmas doenças para saberem do que é que estamos a falar, não é? É completamente diferente só teres quem a doença passa do que sabe. estudares a doença. Claro que sim. E claro acho que sim. quando és tu que tens a doença, ainda por cima autoimunes, que são doenças também, pá, são perversas as doenças autoimunes, e tu és a principal adjetivo. interessada. Yeah. Mas é verdade, e tu és a principal interessada na tua melhoria, não é? E só podes conseguir ter conhecimento se investires tempo nisso. Achas que foi isso que te motivou também a comunicar que tens esta doença e como é que vives, o que é que fazes, quais os tratamentos, como é que foi o diagnóstico, tudo? Epá, sim, foi um conjunto de circunstâncias, não é? Quer dizer, foi trazer luz a este assunto que eu sinto que é mesmo importante que se fale disto. É mesmo importante que as meninas, quando estão na escola e vão à enfermaria a chorar porque estão com dores menstruais, não se diga, ok, então vá, toma um Brufen, volta para a sala de aula. Coisas assim do género. E fazer toda esta pesquisa, eu já tinha feito assim superficialmente para falar sobre alguns temas na minha página, mas quando me surgiu o desafio de escrever este livro, eu pensei, olha, era muito fixe ter uma coisa que fosse simples, fácil de ler ou fácil de perceber e que respondesse às principais questões que me chegam, mas por outro lado pensei, pá, mas não sei se sou eu a pessoa certa para fazer isto, porque não tenho formação. Mas aceitei o desafio e felizmente consegui concluir. Às vezes ainda me questiono se isto está mesmo a acontecer. Consegui acabar este trabalho, foi um trabalho exigente, aprendi imensa coisa, mas estou feliz com o resultado e eu espero mesmo que seja útil, não só pelo conteúdo, mas também pela mensagem que passa, porque eu espero que, sei lá, o tempo dos nossos filhos, no futuro, não é? Que eu já tenho um filho, seja super óbvio que não é normal sentir dor durante o período e não é normal sentir toda uma série de sintomas. Olha, tens recebido bom feedback deste livro? Olha, o livro só foi para as livrarias na semana passada. Eu tenho recebido feedback de pessoas a dizer que estão a ler e que estão entusiasmadas com a leitura, mas ainda não tive feedback tipo final. A não ser da minha família, mas isso não conta. Mas Ou há da de, minha ser, editora. há de ser semelhante àquilo que tu recebes nas redes sociais, porque ao partilhares a tua experiência, tu recebes de certeza muita gente que também passa pelo mesmo. Não é? Sim, e também partilho experiência de outras pessoas, muitas vezes de forma anónima, porque assim preferem. E é uma coisa que também está incluída neste livro, que são testemunhos diferentes, positivos e negativos, em relação a tratamentos, em relação a sintomas, em relação a desafios pessoais, com os quais as pessoas se podem identificar. E pronto, e acho que é um bocadinho também esse trabalho que eu tento fazer no Instagram,
Instagram, que é permitir que as pessoas possam trocar experiências e possam identificar a sua história nas entrelinhas. Mas quais é que são as maiores dúvidas ou as maiores perguntas que as pessoas te fazem através do teu Instagram, da tua página, o meu outro, que fica desde já aqui a sugestão para seguir? Obrigada. Olha, perguntam muito, olha, eu tenho isto e aquilo, será que pode ser endometriose? Quase que tens Isso é o que mais que perguntam. fazer diagnósticos através. Sim. Tens de fazer o relatório. Sim, não, por isso é que eu também dizia que não sou médica, porque eu não quero correr esse risco. Eu posso dizer, olha, isso são sintomas que podem fazer levantar suspeitas, mas procura um médico. Às vezes não são, às vezes não tem nada a ver com endometriose esses sintomas. Mas isso é o que mais me perguntam. Depois também me perguntam, hoje em dia, muito em relação à gravidez, em relação à questão da infertilidade, porque eu sei que quando se tem um diagnóstico, esta é uma das principais preocupações de muitas mulheres. E, no geral, são mais esse tipo de perguntas que me fazem. Agora, falando também em relação à maternidade, tu já disseste que quando tiveste o teu diagnóstico, o primeiro pensamento que veio foi: meu Deus, quero ser mãe. Portanto, como é que foi o processo? Ou seja, passaste por algum tipo de tratamento? Não, foi o mais natural possível. Eu não estava nada à espera que fosse assim tão simples. Eu sabia que era uma questão de probabilidades, ou seja, entre 30% a 50% das mulheres com endometriose são inférteis. E uma pessoa tenta ver o copo meio cheio, mas ao mesmo tempo não quer ter expectativas irreais. E eu acho que ao longo do tempo me fui convencendo de que este momento não ia conseguir. Tentei projetar um bocadinho o meu futuro, imaginando que isto não ia acontecer, não ia ser mãe. E quando pus a hipótese de será que vou ser mãe, pronto, estava grávida. e considero-me muito sortuda, sei que não é a realidade para todas. Por isso, da minha experiência, eu não fiz nenhum tipo de tratamento e Foi tudo totalmente natural? É. E tu és mãe Há 7 meses. 7 meses. Como é que tem sido esse processo? O teu companheiro, se calhar, também deve ter tido algumas dúvidas sobre a possibilidade de tu seres mãe. Como é que ele estava a reagir e que reagiu a este processo todo? Ele dizia, quando chegar o momento, se for preciso, depois adotamos, vai correr tudo bem. Eu acho que ele também ficou tão surpreendido quanto eu, quando vimos o positivo. E, entretanto, a experiência de ser mãe é fantástica, mas já tive o período, entretanto, e é super doloroso na mesma. E tomar conta do bebê com estas dores é tortura. Mas tenho um companheiro muito, muito querido e temos muito amor, portanto isso é que importa. Claro, essa também é uma parte super importante para ultrapassar qualquer tipo de doença. Claro. Catarina, vamos fazer mais uma pausa, já voltamos aqui à conversa contigo, por isso fiquem desse lado. Excelente conversa, parabéns a quem esteve desse lado a ouvir esta conversa, porque às vezes também é difícil e eu percebo. Voltando aqui à conversa com a Catarina Maia. Catarina, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bem-vinda de volta, espero que tenhas gostado também da conversa tal como nós. Adorei. Olha, entretanto, tu também és autora de uma obra, podemos chamar assim, que se chama Ilustrário do Amor Próprio. Sim. Correto? Onde reúnes 69 artistas, correto? Uhum. Para... queres explicar? Tu explicas melhor, de certeza absoluta. Não diria que sou autora, tive uma ideia... Publicaste? Exato, pronto. Fiz ali Criadora. Organizei, sim. Eu, por acaso, tenho alguma dificuldade em encontrar uma palavra. O que aconteceu foi, como em muitas coisas relativas à experiência feminina, não encontrei uma expressão para masturbação, porque no Brasil diz-se tocar uma siririca e em Portugal, não sei. Acho que as mulheres simplesmente não dizem, não é? Não dizem, se dizes ou escreves ainda te bloqueiam. Tu acontece isso, não é? No Instagram, às vezes, quando escreves algumas palavras. Desaparece a publicação. Mas para os homens existe uma expressão que se usa muito, não é? Mas para as mulheres não. E então eu lancei esse repto no Instagram de pedir sugestões à comunidade, tipo, que expressões. E tanto recebi sugestões que pessoas usavam mesmo, como sugestões inventadas naquele momento. E tendo reunido ali uma lista destas sugestões, fiquei a cozinhar a ideia porque achei que seria interessante convidar ilustradores e ilustradoras, obviamente, para escolherem uma expressão e ilustrarem. E pronto, e foi isso que eu fiz. No início eu estava a pensar em fazer uma coisa tipo, sei lá, com 5 amigas ilustradoras e de repente a ideia foi crescendo assim um bocadinho sozinha. E chegámos aos 69. Olha, mas por acaso foi mesmo uma coincidência. Porque no final houve uma outra ilustradora que acabou por não participar e então eram tipo 71 e de repente passaram para 69 e eu fiquei, olha, parece que foi de propósito, sim.
Como é que foi feita esta seleção de todos os artistas? Tu já conhecias? Foi a maioria, sim, mas foi através do trabalho, fui investigando, comecei a perceber, ok, eu tenho muitas expressões, valia a pena aproveitá-las. Então comecei a conhecer também o trabalho de ilustradores e ilustradoras e a tentar entrar em contato com eles, porque obviamente no início eu tinha partido de pessoas que eu conhecia, que me eram próximas. E a certa altura, pronto, já estava aqui a entrar num nível de não nos conhecemos, apresentar o projeto. Depois tratei de organizar a paginação e a impressão e a risografia com uma dupla que são os Mago Print Studio, que fizeram a impressão a 2 cores em risografia. Vendemos online os ilustrários de forma independente, quer dizer, pronto, vendi eu, enviei os ilustrários para as pessoas e depois o lucro destes ilustrários foi doado a uma associação para a diversidade e igualdade de géneros, que é a Gentopia. Espetacular. Foi assim um ciclo. Foi bem puxado. Muito chique. Foi muito puxado. Pois, acredito. Foi bem mais puxado do que eu estava à espera. Mas tenho aqui outra curiosidade, que é, este é o teu primeiro livro que tu Sim. lanças. Esse bichinho pela escrita aumentou e há a possibilidade, aliás, de existir um livro sobre maternidade, quem sabe? Epá, olha, sobre maternidade, eu não diria, porque eu não sou de todo expert na matéria. Se calhar só se fosse nessa perspectiva de, olha, não percebo nada disto. Mas por acaso sim, claro, fica o bichinho da escrita. Eu acho que este livro é muito técnico. Eu gostei do trabalho de investigação, mas não é aquele tipo de escrita que dá prazer escrever, porque foi tipo uma tese, vá. E eu gostava de. Porque é de estudioso, explorar. não é? É um processo. Exato. normal. Sim. E tens mesmo de ter fundamento científico Sim, para falar, não é? basicamente todas as coisas que eu dizia tinha que garantir, porque eu também tinha medo de dizer alguma asneira, tinha que garantir que eram cientificamente fundamentadas e continuo com este bichinho para fazer se calhar uma coisa mais Mais leve. se mais calhar. eu, não sei. Boa. Catarina, olha, e planos para o futuro? Agora estás a viver esta magia, não sei se posso chamar magia, porque ainda não sou mãe, mas magia da maternidade e próximos projetos, plano para o futuro. É segredo. Tenho um projeto na Algibeira e pronto, e também tenho este da maternidade, que é um projeto bastante exigente e que tira muitas horas de sono. Eu acho que a seguir Tirar mais a isto Sem dúvida. vou dormir durante bastante tempo e depois vou voltar ao ativo. Mas sim, tenho aqui algumas coisas na manga. Olha, Catarina, muito obrigado. Já Obrigada sabem, eu. o livro está disponível em todas as. Nas books, FNACs da vida e Também dá para encomendar online, livrarias, provavelmente. sim. Portanto, já sabem, é só comprarem este livro porque vai-vos dar muito jeito e quem sabe para, sei lá, alertarem as vossas filhas ou primas ou amigas ou o que quiserem. Exato. E sigam também a página da Catarina no Instagram que se chama O Meu Útero e podem Obrigada. expor as vossas dúvidas se quiserem com a Catarina, que ela há de responder de certeza absoluta. Catarina, Obrigada, Catarina. Obrigada Excelente trabalho. eu. Um beijinho. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Pelo Francisco também. Obrigada. Pelo livro e pelo Francisco.